Meus queridos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Biblioteca Macabra. Deixe seu like e compartilhe o conteúdo, pois hoje vamos falar sobre uma lenda muito conhecida no folclore brasileiro. Vamos falar sobre a lenda do Negrinho do Pastoreio. Você já ouviu falar desta lenda? Você já ouviu falar do Negrinho do Pastoreio? Uma lenda muito conhecida no sul do país principalmente. O que diz essa lenda do Negrinho do Pastoreio? A lenda conta que o Negrinho do Pastoreio era um menino órfão, escravizado, não tinha padrinhos e também não recebeu um nome, sendo chamado pelo seu malvado proprietário, um fazendeiro gaúcho, apenas como Negrinho. O menino afirmava que a Virgem Maria era sua madrinha e sempre acendia velas e rezava para ela. Um dia ele apostou uma corrida de cavalo com o escravizado de outro fazendeiro e acabou perdendo. Como punição, seu senhor ordenou que ele cuidasse de alguns cavalos. O menino, extremamente cansado, acabou pegando no sono e um cavalo baio, que era o preferido do seu patrão, acabou fugindo. Em outras versões da lenda, é o filho do patrão, tão maldoso quanto o pai, que abre a porteira e deixa o cavalo fugir para prejudicar o Negrinho do Pastoreio. Ao saber da perda do animal, o patrão chicoteou o menino e ordenou que este fosse à floresta procurar o cavalo. Negrinho do Pastoreio acendeu uma vela para Nossa Senhora e partiu para a floresta, encontrando o cavalo, mas não conseguiu amarrá-lo e levá-lo para o patrão. Este, enfurecido por não ter o cavalo recuperado, chicoteou e espancou o menino, deixando-o gravemente ferido e jogando seu corpo imóvel sobre um formigueiro, esperando assim que as formigas terminassem o serviço. Tempos depois, o fazendeiro retornou ao local onde havia jogado o corpo, esperando encontrar boa parte dele já consumido pelas formigas. Ao chegar lá, no entanto, o fazendeiro encontrou o menino sobre o cavalo baio, com seu corpo intacto e com Nossa Senhora ao lado dele. O fazendeiro se arrependeu dos seus pecados e se ajoelhou, pedindo perdão à Virgem e ao menino. O Negrinho do Pastoreio passou a cavalgar pelos sertões e estradas do país e a ser considerado uma espécie de santo das causas perdidas. Quando uma pessoa perde algo, deve acender uma vela próximo de um formigueiro que o Negrinho do Pastoreio ajudará na procura. Em algumas versões da lenda, ele exige como pagamento uma vela que deve ser acesa para a Virgem Maria. Mas como surgiu esta lenda? A lenda se originou provavelmente na metade do século XIX. Nessa época, a economia do Rio Grande do Sul girava em torno da pecuária e os donos da fazenda eram chamados de estancieiro. A escravidão vigorava no Brasil e os primeiros movimentos pela abolição se iniciavam. O primeiro relato sobre a lenda do Negrinho do Pastoreio foi feito pelo cônsul português no Brasil, Antônio Maria do Amaral Ribeiro, em 1857. Em seu almanaque de lembranças luso-brasileiras, ele afirma que, quando esteve na província do Rio Grande do Sul, ouviu certa superstição da população local. Segundo ele, era comum ver algumas velas acesas em locais inóspitos e elas eram acesas por escravizados que pediam a uma entidade que ela acalmasse seus senhores. Em 1875 foi publicada a obra O Crioulo do Pastoreio, escrita pelo folclorista Apolinário Porto Alegre. Depois dela, diversas outras obras foram publicadas sobre a lenda, mas a obra de Simões Lopes Neto, a coletânea Lendas do Sul, publicada inicialmente em 1906 e em livro em 1913, que popularizou a lenda em outras regiões do Brasil, tornando assim conhecida nacionalmente. A lenda possui muitos elementos presentes na sociedade rio-grandense do século XIX. A forte influência da pecuária, a escravidão, a violência com as quais eles sofriam, os escravizados sofriam, e a forte religiosidade católica. Na década de 1880, a lenda foi muito utilizada por membros do movimento abolicionista para mostrar a violência
que os escravizados sofriam, tão comum que se manifestava até mesmo na cultura popular. A lenda também desconstrói uma versão historiográfica que defende que existiu no Sul uma espécie de democracia pastoril, na qual supostamente existiram poucos escravizados e que estes eram bem tratados pelos estancieiros da região. Inclusive tem até uma canção, né, que parece mesmo uma oração, na verdade, sobre o negrinho do pastoreio. Bem, meus queridos, a gente precisa entender que o Brasil é um país que também possui suas lendas e que essas lendas não apenas falam do sobrenatural, mas trazem também algumas questões sociais das épocas em que elas foram criadas. Se você já conhecia essa lenda ou se você passou a conhecer ela agora, deixe seu comentário e também nos dê sugestão para trazer novas lendas e novos contos para vocês aqui no nosso canal Biblioteca Macabra. Um forte abraço a todos.